Na aula de hoje nós vamos falar de magnetismo, Física 2, aulas 24 e 25. A matéria termina aí, depois só temos uma revisão nas aulas 26 e 27. Essa aula é uma aula extensa, vou precisar dividi-la em duas partes, gravar 2 vídeos, mas é um assunto muito importante. Então vamos lá. Vamos começar falando de magnetismo. Cerca de 200 anos antes de Cristo, na região da Ásia Menor, a região conhecida como Magnésia, descobriram umas pedras pretas que tinham a propriedade de atrair o ferro. Deram a ela o nome de magnetismo em homenagem à região da Magnésia. Hoje nós sabemos que essa pedra nada mais é do que um óxido de ferro, o Fe3O4, que é o nosso ímã natural. Passou a se chamar de magnetita. Bem, o que a gente sabe sobre esses ímãs, que nós vamos chamar de propriedade dos ímãs? Se eu pegar uma barra de um ímã natural desse e suspender pelo centro de gravidade, ela gira e toma uma orientação aproximadamente igual ao norte-sul geográfico. É convencionado que nós vamos pintar a parte do ímã que aponta para o polo norte da Terra e vamos chamar de norte do ímã. O que aponta para o polo sul geográfico nós vamos chamar de polo sul. Isso nada mais é do que uma bússola. Uma bússola é uma agulha feita de um ímã natural, apoiada, que pode girar livremente. Quando você pega a bússola na mão, ela aponta para o norte. Consequentemente, você sabe onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Isso muito ajudou as grandes navegações por volta de 1400, 1500. A segunda propriedade dos ímãs. Se eu pegar um monte de limalha de ferro, pó de ferro, colocar numa folha de papel e esfregar o ímã, preferencialmente as partículas vão aderir nas extremidades dos polos. Então aqui nós vamos chegar à conclusão que a intensidade do campo magnético é maior do que no meio. Fácil. Terceira propriedade. Polos de nomes diferentes se atraem. Essas forças obedecem à terceira lei de Newton, ação e reação. Isto é, essa força tem o mesmo valor numérico dessa. Elas não são iguais porque são de sentidos contrários. Beleza. Polos de nomes diferentes se repelem. 2 polos sul se repelem, o norte com o norte também se repelem. Quarta propriedade. Inseparabilidade dos polos de um ímã. Se eu pegar um ímã e resolver separar o polo norte do sul, o que eu vou fazer é criar 2 novos ímãs. Observe, o norte estava à direita, o sul à esquerda. Aqui continua, o norte à direita, o sul à esquerda. Norte à direita, sul à esquerda. Sou teimoso e vou quebrar de novo. Quando eu quebro, eu novamente crio 2 novos ímãs. Sempre lá no original, norte à direita, sul à esquerda, vai mantendo. Até quando eu posso ir quebrando e tendo novos ímãs? Até eu chegar na molécula da magnetita, que é o Fe3O4. É a menor porção do ímã que mantém suas propriedades magnéticas, que vai ser chamado de ímã elementar. O que são substâncias magnéticas? São aquelas que na presença de um campo magnético, ou seja, próximo a um ímã, elas ficam imantadas, elas adquirem a propriedade do ímã. Ferro, níquel e algumas ligas metálicas, geralmente à base de ferro. Imagine que isso é um ímã. Se eu pendurar um prego aqui, eu posso pendurar outro embaixo do prego, mais outro, por exemplo. É como se cada um passasse a ser um novo
ímã. O que são substâncias não magnéticas? Na presença de um ímã, na presença de um campo magnético, elas não viram ímã. Exemplo, madeira, plástico, alumínio. Beleza. Vamos para a parte mais importante da aula. Campo magnético. No seu resumo, eu escrevi que o campo magnético será representado pela letra B de bola. Ele será dado no Sistema Internacional em Tesla, em homenagem ao grande físico croata Tesla. Muito bem. Você lembra das cargas elétricas? Que elas criavam um campo elétrico em volta delas? No caso de uma carga positiva, o campo era para fora. No caso de uma carga negativa, o campo tinha um sentido voltado para a carga. Aquelas linhas de campo elétrico são linhas imaginárias, como são as do campo magnético. Na carga, comparando, sai da carga positiva e vai para a negativa. Aqui, ó, sai do polo norte e vai para o polo sul. Essas são chamadas de linhas de indução magnética. Olha por que aquelas limalhas de ferro se concentravam preferencialmente nas extremidades dos polos. É porque é maior a concentração de linhas de indução. Quanto maior a concentração de linhas de indução, maior a intensidade do campo magnético. Vou pegar uma barra um pouquinho maior do que essa e vou dobrá-la em forma de um U. O polo norte ficou em cima, o polo sul ficou embaixo. As linhas saem do norte para o sul. Eu crio aqui um campo magnético uniforme. Ele tem o mesmo valor em qualquer ponto aqui dentro. E essas linhas são paralelas e igualmente espaçadas. Comparando com o campo elétrico, eu tinha uma placa positiva e uma placa negativa. As linhas saíam da positiva para a negativa. O campo elétrico era representado pela letra E. Aqui ele é representado pela letra B. Esse vetor aqui, meus filhos, ó, eu vou representá-lo aqui, como se fosse aquele dardozinho de atirar no alvo. Quando eu olho atrás do vetor, eu vejo isso aqui, ó, parte de trás do vetor. Quando eu olho a ponta dele, eu vejo isso aqui. Então, olhe para esse desenho. As linhas estão igualmente espaçadas, é um campo magnético uniforme. Eu estou vendo a parte de trás do vetor. Significa que ele está entrando no quadro. É como se aqui na frente tivesse o polo norte e do outro lado o polo sul, e ele estivesse atravessando o quadro. Então, ó, é um campo magnético uniforme, perpendicular à folha de papel, no seu caso, e ele está, neste caso, penetrando na folha. Agora estou mostrando a ponta do vetor. Significa que ele está saindo do quadro. É um campo magnético uniforme, perpendicular à folha, saindo da mesma. Também costuma-se dizer apontando para o leitor. Mas o que gera esse campo magnético? Qual é a diferença desse ímã natural para as outras substâncias? Lá em química, quando você faz a distribuição eletrônica, no diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, coloca-se 2 elétrons em cada orbital. Você chama de número spin, bota uma setinha para cima e uma para baixo. Significa que um elétron gira no sentido horário e outro no sentido anti-horário. O campo criado por um é anulado pelo campo criado pelo outro. Excepcionalmente, na magnetita, no ímã natural, os 2 elétrons giram para o mesmo lado. Você tem um efeito externo muito interessante, que é a geração desse campo magnético.
vou paralisar esse vídeo, vou escrever um novo quadro para a gente continuar esta aula. Até daqui a pouquinho.